Antes de começarmos, pegue sua Bíblia e separe o trecho do Evangelho que vamos ler hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para sua vinha. Saiu ao meio da manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui o dia todo sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustastes comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este o último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Passemos a lembrar o que escutamos, perguntando no nosso coração: o que Deus está falando para mim hoje? Se for preciso, volte ao texto e releia devagar, bem devagar, e deguste, saboreie o que Deus está falando para você. Se alguma frase ou palavra lhe chamar a atenção, pare neste ponto e deixe ressoar em seu coração esta frase ou palavra.
Deus falou conosco, ou às vezes fez silêncio, mas procuremos no fundo do nosso coração e, a partir da palavra, vamos fazer uma oração. Respondamos a Ele que nos fala pelas Escrituras. Uma prece de agradecimento, de súplica, de intercessão, de louvor. Lembre-se que o último passo, a contemplação, é presente de Deus. Portanto, apegue-se à paz que deixou o seu exercício da Lectio Divina. De São João Crisóstomo. Esta parábola trata da conversão dos homens a Deus. Alguns desde tenra idade, outros um pouco mais tarde e alguns somente na velhice. Cristo reprime o orgulho dos primeiros e impede-os de censurar os da 11ª hora, mostrando-lhes que todos têm a mesma recompensa. Ao mesmo tempo, estimula o zelo dos últimos, mostrando-lhes que podem merecer o mesmo salário que os primeiros. O Salvador tinha acabado de falar da renúncia às riquezas e do desprezo por todos os bens, virtudes que exigem coragem e um coração grande. Precisava, por isso, estimular o ardor de uma alma cheia de juventude. Para tal, o Senhor reacende nos seus ouvintes a chama da caridade e fortalece-lhes a coragem, mostrando-lhes que mesmo os que chegaram por último recebem o salário do dia todo. Para falar com mais clareza, poderia haver quem abusasse desta circunstância, caindo na indiferença e no desmazelo. Mas os discípulos perceberão claramente que essa generosidade é um efeito da misericórdia de Deus, que só ela nos ajudará a merecer tão magnífica recompensa. Todas as parábolas de Jesus, a das virgens, a da rede, a dos espinhos, a da figueira estéril, nos convidam a mostrar a nossa virtude com atos. Ele exorta-nos a levar uma vida pura e santa. Ora, uma vida santa custa mais ao nosso coração que a simples pureza da fé, pois é uma luta contínua, um labor infatigável. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.